súplica e ação de graças. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti chamar por socorro. Quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração são perversos. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos e retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e o meu cântico o louvará. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre. Amém. Estamos a iniciar este tempo de Quaresma. Este tempo em que somos chamados a olhar para dentro de nós, a fazer um caminho de preparação para a Páscoa, a olhar para o nosso sofrimento, mas a olhar também para o próprio sofrimento de Jesus na cruz por nós. Este salmo de Davi chama-nos a atenção, porque também é uma súplica, mas é uma súplica, contém ação de graças. Davi clama ao Senhor e declara-o como sendo a sua rocha. Davi conversa com o Senhor dizendo: não seja surdo para comigo, Senhor, para que, se te calares acerca de mim, os meus inimigos não venham e não me atribulem o coração. Ouve, Senhor, as minhas vozes de súplica. Esse salmista que, se nós conhecermos, ou para aqueles que conhecem um pouco da sua história, da sua trajetória, das suas batalhas, da sua luta pela sobrevivência perante os inimigos, e eram muitas as lutas. Este homem chega diante de Deus numa súplica em ação de graças e diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, porque nele fui socorrido. Em outros textos da palavra do Senhor, nós vemos este mesmo homem, este mesmo salmista, dizendo que infeliz do homem que confia no homem. E este Davi, que teve que lutar, que teve que se esconder muitas vezes, porque era caçado pelo inimigo, ele diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Quem é a nossa força? Quem é a tua força? Quem é o teu escudo? Era muito comum
os guerreiros usarem os escudos para protegerem-se das flechas do inimigo. Davi diz que Deus era a sua força e o seu escudo, e que nele, em Deus, o seu coração confiava, porque nele, em Deus, fora socorrido. Que neste tempo de Quaresma, neste tempo em que somos chamados a olhar para dentro de nós, possamos encontrar também em Deus a nossa força e o nosso escudo. Que seja Deus o nosso escudo, aquele que nos protege das lutas, das forças do inimigo. São muitas. Em tempos difíceis, numa Quaresma diferente, em outros tempos, nos reuníamos com o clero em outros lugares, inclusive até com outros irmãos de outro país, como os nossos irmãos da Igreja Espanhola. Mas neste tempo, somos chamados a nos recolhermos e a partilhar desse nosso caminhar quaresmal, invocando a bênção de Deus, a sua presença constante, preparando o nosso coração para um tempo extremamente rico para nós, seus servos, do caminhar de Jesus até a cruz, mas sobretudo da vitória de Cristo sobre a morte. Meu querido irmão, minha querida irmã, que o Senhor seja a tua força, que o Senhor que te abençoa e que é a tua herança, possa apacentar sempre, todos os teus dias. Eu te convido a viver este tempo de Quaresma também numa introspecção de busca, não de sofrimento, de tristeza, não de angústia e de depressão, mas de uma preparação intensa aos pés de Cristo, na certeza de que o desfecho final de tudo isso é a vitória do Senhor sobre a morte, é a vitória de Cristo que também é a nossa vitória. Por isso, eu te convido a orar comigo nesta manhã, colocando assim o teu coração diante do altar de Deus, dizendo: Senhor, sê tu a minha força e o meu escudo. Sê tu a força e o escudo dos meus irmãos que me acompanham nesta oração, neste dia, dando neste tempo de Quaresma um tempo de reflexão, introspecção, de oração contínua e constante na tua presença. Acolhe, Senhor, todos os nossos temores e dores e angústias e aflições, e faz-nos triunfar, assim como triunfou o teu Filho Jesus sobre a morte. Que este dia seja um dia de paz e de quietude nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.